Olá, filhas e filhos da PUC, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Creare Talk Show. Eu sou o professor William Franco. Eu sou a professora Fulvia Antonella e juntos vamos conhecer mais sobre a nossa jornada na graduação. Pessoal, o Creare Talk Show faz parte da Semana de Integração Acadêmica. E é no Talk Show que você vai começar a entender melhor como funciona o ensino por competências da sua universidade. E com as aulas começando daqui a pouco, você já viu onde é que serão as suas aulas, onde elas vão acontecer? Para acessar o instalamento, é só digitar www.magister.pucpr.br, fazer o seu login e senha e acessar certinho as informações. A gente tem muita conversa legal hoje aqui no Talk Show, que vai ajudar você a entender um pouquinho mais da formação aqui na PUC Paraná. Muito que bem, pessoal. E agora a gente já vai para o nosso próximo quadro, né, para entender melhor como é que vai ser o seu cotidiano aqui na PUC Paraná. O que a gente vai falar agora é o DNA pedagógico da PUC Paraná, que está relacionado em todas as disciplinas de todos os cursos de graduação. Bom, e para isso eu faço a seguinte pergunta. Você sabe dirigir? Se você não sabe, quer aprender a dirigir? Mas o que isso tem a ver? Bom, para entender, né, o que é o ensino por competências da PUC Paraná, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Papo Esperto. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Agora a gente vai entender um pouco melhor como as matrizes dos cursos de vocês foram organizadas para que vocês desenvolvam essas competências. Certo, Fulvia? Então comece contando para a gente o que é uma competência. Uma competência é um saber agir complexo, que envolve conhecimento, ação e a forma como essa ação é realizada. Então, cada curso desenvolve suas competências no seu universo profissional. Então, cada um de vocês que está nos assistindo vai ter suas competências a serem desenvolvidas. Os cursos irão apresentar essas competências profissionais de vocês, o que vocês serão capazes de fazer após formados. Bom, parece algo complexo e realmente é, e por isso, inclusive, leva um tempo para a gente desenvolver. Todas as disciplinas estão relacionadas a uma ou mais competências do seu curso. Elas vão trabalhar com etapas dessa competência, aquilo que a gente chama de elementos de competência. Vamos assistir um vídeo, então, feito por estudantes de graduação aqui da PUC Paraná, que vai resumir um pouco dessa explicação e depois a gente vai para um exemplo bem prático para entender o que é competência. Produção? Solta o vídeo pra gente. Muito bem, gente, a gente está aqui no estacionamento da PUC agora para mostrar para vocês na prática como que é uma competência. E para isso a gente pensou em algo que seja bem complexo, que é dirigir. Para dirigir a gente precisa de várias coisas, o que é uma competência mesmo. Fulvia, lê pra gente. Conduzir veículos automotores em diferentes vias, considerando as situações adversas de dirigibilidade e o Código de Trânsito Brasileiro, de forma autônoma e responsável. É bastante coisa mesmo, né? É algo bem complexo. Isso, é algo complexo porque a gente está falando de competências profissionais. Mas vamos pensar aqui no exemplo. Dirigir em condições adversas, o que você acha que seria? Que seria dirigir de noite, com chuva, com neblina, contra o sol. Em diferentes vias. Pense, o que seriam essas diferentes vias? Que daí pode ser quando eu estou dirigindo na BR, numa estrada de chão ou num bairro. Por exemplo, daqui até em casa eu passo por uma BR e por uma estrada de chão. Exatamente. E a gente tem também que seguir o Código Brasileiro de Trânsito. O que você acha que seria isso? Que daí está relacionado com a ideia de interpretar sinalizações, saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Tudo isso vai fazer diferença na hora de dirigir, né? Exatamente, a gente precisa interligar todos esses conhecimentos para poder dirigir. Bom, gente, e isso a gente não constrói de uma vez, a gente não aprende a dirigir do dia para a noite e a gente também não vai desenvolver uma competência de uma única vez. Então, ao longo das disciplinas, de todas as disciplinas, nós vamos aprendendo uma coisa ou outra relacionada àquela competência. Vamos desenvolvendo essas aprendizagens. E William, qual o primeiro passo que você precisa para dirigir? Ter um carro. E daí? Agora que a gente já tem o carro, qual a primeira coisa que você precisa fazer quando entra no carro? Cinto de segurança.
E aí, vamos com a gente? Dirigir é uma competência que a gente desenvolve e a gente não desaprende ela, né? A gente consegue desenvolver isso, claro que a gente tem que estar sempre muito atento. Mas não é algo simples, é algo que você tem que, né, juntar aí peças, né, como se fosse um quebra-cabeça. E essas peças são os elementos de competência. Então os elementos de competência vão formar essa competência. Vamos dar uma olhadinha em alguns elementos de competência do nosso exemplo? O primeiro elemento de competência: transitar com o veículo automotor em diferentes situações de condução. O segundo: utilizar equipamentos, ferramentas e acessórios do veículo de acordo com as diferentes situações de direção. O terceiro: interpretar diferentes sinalizações de trânsito com autonomia e agilidade. E por último, manter conduta responsável e cautelosa em situações adversas e de risco. Certo! Então, por exemplo, nesse momento que eu estava dirigindo, eu utilizei volante, câmbio, os pedais, seta. Quem é de Curitiba sabe que o povo não utiliza muito, né? Mas tá aqui é para ser utilizado. Enfim, partes do veículo, equipamentos do veículo, e tudo isso está relacionado ao elemento de competência 2, é isso? Isso mesmo, William. Para a gente dirigir, a gente utiliza todas essas ferramentas e equipamentos. Mas agora a gente precisa entender como tudo isso vai aparecer nas disciplinas. E para isso, William, te pergunto: você sabe fazer baliza? Sei sim, eu uso um equipamento que tem no meu carro. Qual é esse equipamento? É câmera de ré, sensor? É o para-choque. A hora que encosta no carro da frente, eu sei que é hora de ir para trás. A hora que encosta no carro de trás, eu sei que é hora de ir para frente. Meu Deus. Então, para te ajudar a não usar esse para-choque, a gente vai trazer um exemplo que talvez seja bem bacana para você. Disciplina Estacione Sem Mico. Não entendi. Eu estaciono tão bem, eu dirijo tão bem, por que uma disciplina dessa? Mas tá, vamos lá. Fulvio, qual que é o resultado de aprendizagem dessa disciplina? Então, o resultado de aprendizagem é estacionar um veículo de passeio em diferentes condições, de forma adequada e autônoma. E para que a gente possa atingir esse resultado de aprendizagem, a gente precisa seguir com algumas etapas, né? A gente não vai fazer isso também de uma vez. E essas etapas são os indicadores de desempenho. Exatamente. E os indicadores de desempenho juntos é que vão formar esse resultado de aprendizagem. Então vamos para o primeiro indicador de desempenho dessa disciplina, DCRA. Usa corretamente equipamentos e ferramentas do veículo. Pedais de embreagem, freio e acelerador, setas, retrovisores, em situações de estacionamento. E o segundo indicador: para o veículo em diferentes locais de estacionamento de forma adequada e autônoma. Bom, estacionar um veículo exige que a gente saiba utilizar todos os equipamentos do carro. E numa situação de estacionamento, né, você vai precisar de alguns equipamentos específicos que estão relacionados lá com o elemento de competência 2, que é o que a gente falou agora há pouco. Então você aprende a utilizar esses equipamentos em diversas condições, seja na estrada, seja na BR, seja numa estrada de chão, numa situação de baliza, de estacionamento. Isso é o desenvolver do elemento da competência, é como ele vai aparecer dentro das disciplinas. E tem também o outro indicador de desempenho, que é sobre o estacionar o carro, né? A gente pode estacionar de ré, de frente, 45 graus. Então são várias formas que a gente precisa conhecer e saber para poder estacionar. Então, os indicadores de desempenho juntos, eles vão garantir aí que a gente vai desenvolver esse resultado de aprendizagem, né? Como se fossem os critérios para esse resultado de aprendizagem. E esses resultados de aprendizagem de várias disciplinas diferentes fazem com que a gente desenvolva aquele elemento de competência. Mas, Fulvio, quando que eu sei
né, que eu desenvolvi essa competência? Quando você consegue desenvolver, demonstrar todos os elementos de competência numa situação autêntica, numa situação real. No nosso exemplo, seria você passando na prova do Detran, por exemplo. Aqui na PUC, a gente demonstra isso nas disciplinas certificadoras, onde a gente verifica todos os elementos de competência, formando essa competência maior. E aí, conseguiu entender bem o que é uma competência e como ela vai se desdobrar dentro de cada uma das disciplinas que você vai cursar aqui? Para saber como que isso vai funcionar, você vai procurar um documento. Esse documento se chama Plano de Ensino. Cada disciplina tem um. O professor e a professora vai elaborar esse documento com bastante cuidado para você. E lá no ambiente virtual de aprendizagem você vai encontrar todas essas informações de qual que é a relação, como que essa disciplina que você está cursando agora vai contribuir para o desenvolvimento daquela grande competência do seu curso. Pessoal, então agora a gente vai voltar lá para o estúdio para a gente continuar com a nossa programação do Talk Show. Vem com a gente porque agora é hora do Game Time! Estamos de volta no nosso estúdio aqui para a gente começar o nosso jogo então, e eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o Game Time. É um jogo de acertar palavras e a nossa temática de hoje é uma temática bem especial. Então cada participante vai chutando uma letra e se essa letra vai aparecer ou não a gente vai descobrir já já. E ao final, um prêmio mais que especial para o nosso convidado ou para a nossa convidada. Vamos conhecê-los? Ela, que vocês já conhecem, professora Fulvia Antonella. E ele, que veio convidado da comunicação da PUC Paraná, Gabriel Abreu. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Game Time. E a gente vai começar com a Fulvi. Fulvi, vamos lá, o tema é avaliações. E eu quero que você nos diga uma letra que você acha que vai aparecer. Letra A. Letra A. Produção, temos a letra A? Muito bem! Agora o nosso convidado, Gabriel Abreu. Qual a letra que você vai escolher, que você acha que vai aparecer aqui nas nossas palavras relacionadas a avaliações? Letra E. Produção, temos a letra E, produção? Não temos a letra E, Gabriel. Então agora, Fulvia, com você de novo. Qual que é a próxima letra que você vai escolher? Letra O. Letra O. Vamos ver com a produção. Temos letra O, produção? Muito bem! 3 vezes a letra O. Parabéns, Fulvia. Gabriel, agora você. Próxima letra. Letra I. Produção, temos a letra I, vamos ver? Parabéns, Gabriel, 3 vezes a letra I, 4 vezes a letra I, muito bem. Fulvi, próxima letra. Letra U. Temos a letra U, produção? Não temos a letra U, Fulvi, que pena. Agora vamos para o Gabriel. Letra J. Produção, temos a letra J. Não temos a letra J, Gabriel. Lamento. Agora vamos voltar com a Fulvi. Fulvi, você mais uma vez. Uma letra. Letra T. Temos a letra T, produção. Vamos dar uma olhada. Temos a letra T. Parabéns, Fulvi. Muito bem. Bom, agora vamos para Gabriel. Gabriel, diz aí pra gente mais uma letra que você acha que vai estar. Letra M. Temos a letra M, produção. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, temos a letra M. Parabéns, Gabriel. Bom, palavras quase formadas ali. Pergunto a vocês agora. Gabriel, quer arriscar quais são as palavras relacionadas a avaliações? Ainda não sei. Não vai arriscar. Então, e você, Fulvi, quer arriscar? Acho que eu quero sim. Diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica, formativa e somativa.
Será que você acertou, Fulvi? Produção, tá certa essa resposta, produção? Parabéns, Fulvi! Você venceu o nosso Game Time! Muito bem, pessoal. Bom, Gabriel, infelizmente não deu para você dessa vez, mas agora a gente vai entregar o prêmio para Fulvi, que ganhou o nosso Game Time. E agora o prêmio dela é ser convidada do nosso próximo quadro, que é o Entrevista com o Especialista. Produção, roda a vinheta. Diagnóstica, formativa, somativa. O que é tudo isso? Vamos começar agora o nosso tema sobre avaliações. E Fulvi, deixa eu te contar que esses dias eu estava na sala dos professores e de repente comecei a ouvir um professor falando sobre como ia ser o semestre dele. E ele disse que já no primeiro dia de aula ele aplica uma avaliação. Daí, umas 3 semanas depois, ele aplica uma outra atividade avaliativa que diz que não vale nota. Daí ele dá o feedback dessa avaliação e depois aplica uma nova avaliação que vale nota. O que é tudo isso? O que é esse monte de avaliação? E por que tem avaliação que não vale nota? Então, né, gente? Nós temos as avaliações diagnósticas, formativas e somativas. Provavelmente, o que esse professor falou lá no primeiro dia de aula é uma avaliação diagnóstica. Por quê? Nós temos vários conhecimentos prévios, né? No dia a dia a gente conhece muita coisa e a gente pode ter conhecimentos que vão ajudar na nossa disciplina. Em outros casos, são conhecimentos que a gente precisa de disciplinas anteriores. Então o que ele faz? Aplica uma avaliação que não vale nota, é diagnóstica, para ele perceber o que vocês têm facilidade, que pontos têm mais dificuldade, que ele precisa retomar. É para ele entender um pouco como está a turma e os conhecimentos que já estão ali presentes. Daí você comentou que uma semana depois ele faz uma outra atividade que não vale nota também. Exato. Que são as avaliações formativas. O que é uma avaliação formativa? Uma avaliação que vai ajudar na aprendizagem. Então a gente está trabalhando alguns temas de estudo, algumas semanas, e o professor aplica uma atividade, uma avaliação, para entender, para verificar como os estudantes estão seguindo naquele tema. Se ele precisa focar mais em algum ponto, se ele pode passar mais rápido em outro. E ele fornece esse feedback para o estudante, para ele também conhecer e saber como ele se encontra naquele momento. Puxa, preciso focar mais aqui, preciso estudar mais aqui. Nesse ponto eu fiquei com dúvidas, vou estudar um pouco mais. O próprio professor, a própria professora, consegue também elencar mais atividades para que auxilie nesse processo de aprendizagem. Então essa avaliação formativa é uma avaliação para o desenvolvimento da aprendizagem. Exatamente, auxilia no processo da aprendizagem, É para aprender, você aprende nessa avaliação e com o feedback também. Legal. E a somativa? Então, a somativa, daí sim vai ser uma avaliação que vale nota, mas é aquela avaliação que, pense comigo, depois de todo esse processo, você já passou por uma formativa, teve feedback, teve a possibilidade, a oportunidade de retomar essas aprendizagens, você está pronto para fazer uma avaliação que vale nota realmente. Então, a somativa é uma avaliação da aprendizagem, que você vai fazer num ambiente seguro e preparado já a partir das demais avaliações. Então é muito importante a avaliação formativa, mesmo que ela não valha nota, para você se preparar para as avaliações somativas. No fim das contas, sim, a avaliação formativa nos ajuda a aprender mais e nos prepararmos para a somativa. Com certeza vai ter um resultado melhor na somativa, quem se prepara também para as formativas. Certo, Fulvi, mas toda vez que a gente fala de avaliação, a gente está falando de prova? Então, não necessariamente vai ser uma prova. Tanto a avaliação diagnóstica, quanto a formativa, quanto a somativa, elas podem ser feitas de várias formas. Aí pode ser um projeto, um estudo de caso, resolução de um problema, um vídeo. Então, são várias estratégias que os professores podem utilizar para desenvolver essa avaliação. Entendi, Fulvi. E onde é que estão essas informações?
Então, William, eles estão lá no plano de ensino. Os professores disponibilizam no ambiente virtual de aprendizagem. Caraca, eu já tinha entendido que esse documento é muito importante porque ele vai mostrar pra gente a relação que existe entre os resultados de aprendizagem das disciplinas para o desenvolvimento das competências do curso. Mas ele também mostra todo o cronograma das avaliações. Isso é muito importante mesmo, hein? É sim, William, super importante. É um documento que os professores fazem com muita dedicação. Quanta informação importante nesse documento e muita coisa que a gente está conhecendo. Mas infelizmente o nosso talk show está chegando ao fim. Pois é, pessoal, nosso programa está chegando ao fim. Mas a gente espera que as informações que a gente trouxe aqui para vocês, nesse formato diferente, possa ajudá-los no processo, nessa jornada que vocês têm aí pela frente. Então que vocês aproveitem ao máximo e extraiam ao máximo desse período aqui na PUC Paraná. É isso, pessoal. Um excelente semestre para todas e todos. E a gente se encontra numa próxima edição do Criare Talk Show. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.